Graça e paz, meus irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 18, depois versículo 23 a 26. Eu cheguei aqui à tarde hoje já afônico ainda não, rouco, né? Parecendo uma pata-choca. Vamos ver se a gente termina ainda falando alguma coisa. Mateus capítulo 9, versículos 18, depois 23 a 26. 18, todos juntos. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Versículo 23 a 26. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E meio dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Aleluia. Este texto, irmãos, aí na nossa Bíblia, na nossa versão revista e atualizada, aparece como a ressurreição da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga, ou um dos chefes da sinagoga, um daqueles irmãos que tinham acesso à discussão dos textos do Antigo Testamento. Então, era muito comum que ele fosse, por exemplo, um dos fariseus. Nós que falamos tão mal dos fariseus, nós que falamos tão mal dos príncipes da lei, nós que falamos tão mal dos religiosos, muitas vezes, na exposição, aquele confronto entre Jesus e os religiosos que nós falamos na mensagem passada do odre velho, do coração não convertido, nós encontramos alguém aqui que tem um odre novo, um coração de adorador, apesar de estar ainda no contexto do Antigo Testamento. Então é intrigante, irmãos, quando lemos o Sermão da Montanha e Jesus, quando fala dos fariseus no Sermão da Montanha, ele nos dá um destaque. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, de forma nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Eu quero dar essa palavra introdutória para quebrar aquele paradigma, ou melhor, quebrar qualquer má informação, qualquer má interpretação que os irmãos tenham de alguma outra palavra no último sermão. Porque no último sermão nós falamos da crítica que Jesus fez a todos os religiosos, em particular os escribas, os fariseus, e naquele contexto da mensagem passada aos discípulos de João. A crítica, quando é pertinente da parte do Senhor, lógico, da parte do Senhor sempre será pertinente, mas a crítica, quando aparece da parte do Senhor, nós precisamos considerá-la da mesma forma que quando vier o elogio da parte do Senhor, nós também precisamos dar bastante atenção. Este texto de Mateus, capítulo 9, ele está, irmãos, replicado também no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24, do versículo 35 a 43, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42 e 49 a 56.
ele é uma narrativa contínua. Mas apesar de ser contínua, parece que há um intervalo aí. Porque Jesus, ele é chamado para a casa de Jairo e indo no caminho, ou indo a caminho, ou indo de caminho para a casa de Jairo, aparece aquela mulher com hemorragia, aquela mulher com fluxo de sangue. Então, alguém pode acreditar que houve ali uma interrupção, muito pelo contrário. No plano de Deus não há interrupção. No plano de Deus há o momento certo para fazer a coisa certa. E Deus está operando tanto no monte, Deus está operando tanto no lago, Deus está operando tanto na casa do chefe da sinagoga, como Deus também está operando no caminho. Deus opera onde o seu nome é invocado. Ele diz assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Deus não tem um pacto com o lugar. Deus não tem um pacto com o lugar. Nós geralmente, eu tenho dito isso nas minhas mensagens diárias, nas minhas devocionais diárias, nós nos acostumamos a chamar isso aqui de igreja. Isso aqui não é igreja, isso aqui é o templo, né? Que não é nem o templo verdadeiro. Isso aqui é uma casa, isso aqui é um prédio. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós quem? Individualmente? Não, a igreja. A igreja é esse corpo vivo, onde Deus opera e Deus habita. Olhando, irmãos, para este texto, eu não queria hoje fazer uma exposição versículo por versículo, a gente acaba caindo no versículo por versículo, é uma intenção nossa do sermão expositivo, mas hoje eu gostaria, dentro do texto, de tirar algumas lições que eu considerei importantes durante o estudo dessa semana. E para isso eu vou dar um título: As características do ministério de Jesus. Ao olhar para a cura da filha do chefe da sinagoga, eu chamei de cura. Luciano vai chamar de ressurreição, porque o primeiro pedido é de uma cura, que vai acabar numa ressurreição. Glória a Deus por isso, né? Deus é o Deus que cura, mas se não cura, ele ressuscita, né? Então, olhando para este texto, eu gostaria de tirar algumas lições e proponho esse tema: o caráter do ministério de Jesus. Vejam aí comigo o versículo 18. Vamos repetir o versículo 18? 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando, o adorou e disse: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Primeiro ponto aqui, reverendo Cândido, qual é a característica deste caráter de Jesus no texto? Primeira característica, irmãos, do ministério de Jesus, que eu quero salientar, é que Jesus, ele atende, ele investe o seu tempo, ele se demora, ele dá atenção a homens e mulheres, independentemente da idade, da classe social, da posição ou de qualquer estratificação que a sociedade imponha. Quando nós vamos acompanhando aquilo que é o sermão expositivo, o estudo todo do livro, nós já vimos, ele atendeu um leproso, ele atendeu muitas curas em Cafarnaum, ele atendeu um paralítico. Então, ele não faz distinção de pessoas. Só aqui no capítulo 9, do versículo 18 até o 26, ele atende um pai, um homem maduro, que é um chefe da sinagoga. Ele está atendendo a mulher que tem um fluxo de sangue, a mulher que tem uma hemorragia, e a filha desse chefe da sinagoga, uma menina que, segundo Lucas, ela tem apenas 12 anos. Deus tem investido tempo, irmãos, ao contrário do que aquela sociedade da época determinava.
que algumas pessoas tinham valor, algumas pessoas mereciam a atenção, algumas pessoas mereciam o que nós chamamos de graça, mas nós já sabemos se é graça. Ninguém merece, mas alguém entendia que a alguém era direcionada essa graça, direcionado esse favor, enquanto a outros esse favor passava bem longe. Era por isso que as pessoas faziam as estratificações. Estratificação aí, ó, é divisão. A gente está acostumado com divisão de classe social. É muito típico da nossa sociedade capitalista. Ricos, médios e pobres. Aí vem o rico, o médio, meio médio, o médio, médio alto, o médio baixo, o pobre e aquele que está abaixo da linha da pobreza. Então nós fazemos uma estratificação entre os irmãos daquela época. Essa ideia de estratificação também estava. E pasmem, as crianças não eram objetos do interesse do Deus que eles acreditavam. Na verdade, Deus sempre teve interesse em criança, viu? Pelo amor de Deus. Mas na mentalidade deles, era como se a criança não fosse objeto disso. Os irmãos lembram que quando Jesus vai abençoar as crianças e os pais estão trazendo as crianças, existe um movimento para que as crianças não se aproximem de Jesus. Não atrapalhem o culto, não atrapalhem o milagre, não atrapalhem a celebração. Quando Jesus é enfático e repreende, dizendo: não impeçam que elas venham a mim. Vinde a mim as criancinhas, porque delas pertence, a elas pertence. Em outra passagem, Jesus afirma que quem não se fizer igual a uma criancinha não terá acesso ao reino de Deus. Quando lemos o livro de Apocalipse, a mensagem do Apocalipse é clara, porque Deus ali, ele não faz acepção de pessoas, repetindo aquilo que o apóstolo Paulo tinha dito aos romanos, quando ele afirma que ele comprou aqueles que procedem de toda tribo, língua, raça ou povo ou nação. Jesus, então, comprou pessoas de toda a parte do mundo e de todas as características. Quando lemos todas as escrituras, irmãos, quando vamos penetrando nas escrituras, nós vamos encontrar letrados, como Moisés e Lucas, vamos encontrar agricultores, vamos encontrar pescadores, vamos encontrar pessoas das mais diferentes posições sociais, mas a todas elas foi dispensado o amor de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo sobre esse assunto, ele vai fazer uma estratificação sobre idade. Mas sobre idade, Paulo vai dar uma recomendação a Timóteo como pastorear. 1 Timóteo, quem puder abrir comigo, capítulo 5, versículos 1 e 2. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Quem puder pode ler comigo. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como a irmãs, com toda pureza. Pastor, o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma distinção. Um menino mais novo não pode exortar um presbítero ou um pastor ou um homem mais velho na igreja. Ele não pode exortar, não. Ele não pode repreender. Então, o que ele deve fazer? Ele deve tratar com respeito, como se esse homem fosse o seu próprio pai. Você vai reconhecer nele a figura do pai, da autoridade. E quando você conversar com ele, você vai conversar animando, dando a ideia, dando o conselho, no sentido de exortação e não de repreensão, né? O pastor Cândido regalou o olho ali para mim, lembrou logo lá do quartel, né? Imagine o sargento repreender o capitão.
ou o capitão repreendeu o coronel, ou o coronel repreendeu o almirante. Não pode, de jeito nenhum, na igreja da mesma forma. Ao tratar com as irmãs da mesma... Aí ele continua, melhor no versículo 1. Como é que você trata com os moços? Com os moços você trata em pé de igualdade. Você trata os moços como seus irmãos e não como inferiores. Então, ao tratar com os idosos, você vai tratar com respeito na exortação, mas aos moços você não trata como superior, você trata como igual. As mulheres idosas, você vai tratá-las como sua própria mãe. Filho não levanta a voz para a mãe, né, Chica? Se levantar, tá bem logo, né? Não pode, filho tem que respeitar a mãe. Honra o teu pai e tua mãe. E com as moças, você deve tratá-las com todo respeito e pureza. Eu vou pegar essa pureza aqui do texto para mostrar aos irmãos como é que a sociedade está corrompida. É incrível quando se fala do valor da mulher, do empoderamento da mulher. Se vocês pararem 5 minutos para ouvir as músicas que as meninas cantam e dançam aí fora, você vai perguntar: onde é que está o empoderamento da mulher? A mulher, ela se tornou, na cultura popular, a coisa mais vil e mais baixa, dizendo, não, que o meu corpo é meu, com o meu corpo eu faço o que eu quiser, já que eu faço o que eu quiser, então eu caio na gandaia, como diz o mundo. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que você deve tratá-la com respeito e com pureza, porque é assim que a mulher precisa ser tratada. Olhando para nós, irmãos, para a prática do dia a dia, nós da igreja precisamos aprender a valorizar todos. Todos dentro da igreja e todos fora da igreja. Infelizmente, muitas vezes, nós fazemos as nossas próprias estratificações. Nós nos aproximamos daqueles que nos parecem mais dados ou daqueles que parecem mais honrados, a maneira também que nós nos afastamos daqueles que nós consideramos de menor honra. Nós damos honra, diz o apóstolo Paulo, se referindo ao corpo, falando do corpo, se referindo aos dons, que alguns recebem mais honra, enquanto aqueles outros muitas vezes são rejeitados dentro da igreja. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, como é que você tem tratado as pessoas? Pela roupa? Pelo sapato? Pelo dinheiro? Aqui no nosso meio não tem isso não. Pela afinidade. Esse eu gosto mais, aquele eu gosto menos. Esse tem um sorriso mais bonito, aquele é mais fechado. Nós precisamos aprender a devotar nosso tempo, dar nosso tempo, inclusive àqueles que não são tão chegados a nós e àqueles que nós podemos considerar como ovelhas mais difíceis. Mensagem carapuça para pastor Paulo e para pastor Cândido. É mensagem carapuça. Olha, tem ovelha que para ser pastoreada só com a vara e o cajado. Mas é com a vara e o cajado que você tem que amar essa ovelha. E é essa que muitas vezes você vai ter que carregar nos ombros. Porque nós esperamos, irmão, ser aceitos por todos. Nós esperamos ser considerados por todos. Os irmãos sabem, né? Que eu sonho em plantar igreja em patamares, né? E na minha cabeça eu já estou selecionando minhas ovelhas. Fulano, 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 fulano. Meu rebanho vai ser perfeito. Aí eu digo assim, ó Jesus, se o rebanho já foi perfeito, não precisa nem mais ser pastoreado, já pode ir para o céu. E Jesus está dizendo assim, eu vou botar uns aí para você ver o que é pastorear, para você aprender o que é tomar conta de gente. Pior, o que é tomar conta de crente, porque crente nem gente é, crente é uma outra categoria. Nós precisamos dedicar o nosso tempo a todas as pessoas, com a finalidade de levá-las a Cristo, de levá-las ao amadurecimento, de levá-las ao verdadeiro pastor,
aquele que nos deu as ovelhas para nós pastorearmos. É isso que pastor Paulo e pastor Cândido farão num determinado momento. Senhor, o Senhor me deu, agora tome de volta. Estou lhe devolvendo, porque essas ovelhas não são minhas, elas são suas. Em segundo lugar, irmãos, ainda no versículo 18 e no versículo 23, há uma outra ideia aqui que eu gostaria, de 23 e 24. Todos juntos comigo, 18, depois 23 e 24. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque ela não está morta, menina, mas dorme. E riram-se dele. Olha que coisa, irmãos. Isso aqui é bem coisa do interior da Bahia. Isso é coisa da região de Feira de Santana. As carpideiras. Alguém aqui sabe o que é carpideira? Carpideira eram mulheres que eram contratadas para chorar no enterro. O cara era um fazendeiro importante, ou era um deputado, um senador, um governador. Aí não tinha quem chorasse no dia do enterro, aí contratava as carpideiras para chorar, né? Tem cidade do interior, eu tive em Amélia Rodrigues recentemente, e o velório não é no cemitério, o velório é em casa, na sala de casa. Bota a mesa ou as cadeiras, bota o caixão em cima da mesa e as pessoas velam ali a noite toda para enterrar no dia seguinte. Então o velório é dentro de casa. Na cidade de Cachoeira, sai uma procissão, se vela na Santa Casa de Misericórdia, depois pega o caixão na rua e sai andando pela rua até o cemitério, que fica mais ou menos a 1 quilômetro da Santa Casa, e as pessoas vão caminhando numa procissão. Olha que coisa interessante. Se eu falei há pouco, irmãos, que nós precisamos, Jesus dedicou parte do seu ministério àquelas ovelhas todas, né? Eu disse que a primeira característica é que Jesus deu um ênfase, Jesus deu tempo, Jesus investiu o seu tempo às pessoas, independentemente da idade, do sexo, da posição social ou de qualquer outra distinção humana. Jesus, neste texto aqui, ele dá um foco, uma ênfase naqueles que estão com o coração arrependido, ao invés de dar ênfase à multidão. Observem comigo, versículo 18, a expressão aproximando, versículo 18, e eis que o chefe, aproximando-se, olha, Luciano, você mexeu com o coração de Deus. Como é que se mexe com o coração de Deus? Adore. Deus é espírito, e importa, vamos dizer, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, em espírito, é esse que o Pai procura. A Bíblia está dizendo que Deus está procurando alguém. E quem é que Deus está procurando? A quem é que Deus dá atenção? A quem é que Deus tem um olhar especial? Deus tem um olhar especial para aqueles que estão em adoração. É verdade que esse adorador daqui a pouco vai fazer uma oração, e a oração também é objeto da atenção de Deus, mas eu gosto sempre de chamar a atenção. A primeira parte da adoração, da oração é a adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Muitas vezes, irmãos, nós quando nos aproximamos de Deus, nós queremos pedir, e vai haver um momento de petição, mas a primeira atitude de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente, de alguém que quer chamar a atenção de Deus, é adore. Há um cantor que fez muita fama aí, e dizia assim, ó, Zaqueu subiu na árvore como Zaqueu, quero subir
né? E chamar a tua atenção. Então, Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Não foi isso que disse o texto. O texto não disse isso, mas o cantor, na sua poesia, tentando interpretar a Bíblia, interpretou errado, dizendo que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Preste atenção. Quer chamar a atenção de Jesus? Adore. Quer chamar a atenção de Deus? Adore. Quer que Deus olhe para você? O adore. Você, quando acorda, você adora a Deus. Adora porque você acordou. Você adora porque você dormiu. Você adora porque tem a sua cama confortável. Você adora porque os seus filhos estão perto de você. Você adora por causa do sol, da lua, das estrelas. Você acorda porque, apesar da dor, você está sentindo dor porque você tem corpo. Você adora a Deus porque, além de ser o Criador, Ele é o mantenedor de todo o universo. Você adora a Deus. Olha, irmãos, cheguei aqui rouco, e essa semana o pessoal colocou as postagens todas das gripes, dos vírus da gripe que estão passando por aí, e ele descobriu que tem uma cepa nova do Covid. Aí, lembra da época do Covid? Que o pessoal ficava desesperado. Você louva a Deus porque você é um sobrevivente do Covid. Você louva a Deus pela sua família, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua igreja. Esse homem está com uma filha doente. E a primeira atitude dele foi a adoração. Há uma divergência aqui, ou parece haver uma divergência entre os evangelistas, porque Marcos e Lucas diz, quando ele está vindo pedir, ele está dizendo assim, ó, minha filha está à beira da morte, né? Minha filha está às portas da morte. A morte está vindo tragar a sua filha. Em Mateus, a oração é registrada depois que a filha morreu. Me parece, pastor Paulo, aquele paralelo lá com o capítulo 11 de João, que é de Lázaro, que as meninas mandam chamar Jesus, e quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Jesus sabia disso, né? Elas não sabiam que ele sabia, mas ele sabia. E Jesus disse, eu dou graça porque eu não estou lá. Disse aos discípulos, né? Dou graça porque eu não estou lá, porque vou lá agora para acordá-lo, para fazer a glória de Deus se manifestar na vida dele. Isso aqui é glorioso, irmãos, porque quando nós oramos, nós precisamos orar crendo que Deus é capaz de fazer aquilo que aos homens é impossível. Esse pai vem pedir por uma cura, mas alguém chega com uma conversa, nem peça mais a cura, porque a menina morreu. Mas ele diz assim, ó, se o senhor for e colocar a mão sobre ela, ela vai voltar, ela vai viver. Ou seja, eu creio, porque eu creio, eu oro. Irmãos, quem não ora porque não crê. Está na hora de você orar para pedir a Deus fé. Você não ora porque você não crê. Gente, muitas vezes nós estamos cercados das dificuldades, das adversidades, dos problemas, e pouco tempo nós temos nos dedicado à adoração e à oração. Nós precisamos adorar e orar. E alguém diz assim, ó, tem as causas impossíveis, e lá no mundo tem o santo das causas impossíveis. Eu vou lhe dizer, só existe um para as causas impossíveis. Aquilo que não é possível ao homem, é possível a Deus, porque Deus pode todas as coisas. Mas neste contexto, enquanto o pai está tendo fé, a multidão está rindo. Porque Jesus disse, ela não está morta não, pai. Ela está dormindo, eu vou ali acordá-la, já já eu vou chamá-la. E as pessoas começam a rir. Uma coisa muito interessante, Luciano, é que Deus também vê a zombaria. Deus também vê o deboche. Deus também vê os arrogantes. Mas ao invés de dar ênfase aos arrogantes, porque os arrogantes não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso está lá no Salmo 1.
Então, vai haver um momento em que Deus vai exercer o juízo. Irmãos, isso é importante nós lembrarmos, viu? O juízo de Deus não acabou, não. O juízo de Deus, temporário ou definitivo, irá se manifestar. Sérgio há pouco orou pelo Brasil, e orou pelo presidente da República, e orou pelo Congresso, e orou pelo Judiciário, e quem acompanha as barbaridades no Brasil dos três poderes em todas as instâncias, municipal, estadual e federal. Há uma podridão no Brasil. Alguém pode dizer, e o que é que está acontecendo? Rapaz, no dia certo, no tempo certo, na hora certa, Deus irá se manifestar. Porque a justiça de Deus não tarda. O pessoal usa esse ditado errado, né? A justiça tarda, mas não falha. A justiça de Deus não tarda, não. A justiça de Deus vem na época certa, no momento certo. Ele pode exercer um juízo temporário, mas ele exercerá também o juízo definitivo. Não tenha dúvida disso. Deus não toma por inocente aquele que é culpado. Aquele que é culpado não terá tornozeleira eletrônica, não terá prisão domiciliar, não terá delação premiada, não terá relaxamento de pena. Aquele que for culpado será condenado diante do tribunal de Deus, exatamente como aquele que foi remido e resgatado e lavado pelo sangue de Jesus, como nós ouvimos hoje de manhã. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nós no nosso ministério, pastor Cândido, pastor Paulo, João Nilson não está aqui hoje, vai assistir essa mensagem no outro dia, nós precisamos dedicar o tempo a todos, mas dar uma ênfase aos fiéis. Ó, pastor, isso é segregação? Não. Isso é sabedoria. Às vezes, irmãos, nós queremos dar mais atenção aos que estão errados, enquanto aqueles que estão certos, nós não conseguimos valorizar, nós não conseguimos prestar atenção, nós não conseguimos dar carinho, nós não conseguimos dar afeto. É como se nós disséssemos assim, aquele que está certo, já está certo, e não precisa da nossa atenção mais. Vamos dar ênfase àquele que está errado, para que ele possa ser corrigido. Não, precisamos dar atenção a todos, mas dar uma atenção ainda maior àqueles que estão vivendo conforme a vontade de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, quem quiser abrir aí, é um texto grande, mas eu gostaria que vocês abrissem para acompanhar a leitura, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 26, eu não vou lendo todo, mas vocês vão acompanhando comigo aí. 2 Timóteo, Paulo está falando das falsas doutrinas, dos falsos crentes, dos falsos profetas. Aí Paulo faz uma lista aqui, como é que nós devemos corrigi-los. Ó, gente, o falso ensino precisa ser corrigido, o falso ensino precisa ser combatido, enquanto o verdadeiro ensino precisa ser elogiado. 2 Timóteo 2, 14 em diante, recomenda essas coisas, dá testemunho solene perante Deus, de que evitem contenda de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Ó, irmãos, nós temos um mecanismo maravilhoso que Deus colocou nas nossas mãos, a internet, o YouTube, né? As outras plataformas de comunicação, as outras redes sociais. Não pense nessa coisa como maldita, não. Maldito é o mundo. Maldito é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essas ferramentas são benditas. Mas, pastor, quanto tempo o pessoal passa na internet discutindo fuxico de igreja? Baboseira de igreja. Não estou falando de discutindo teologia, não. E não estou falando, não vou discutir, não. Não estou falando ensinar teologia, não, porque você pode ensinar uma teologia de qualidade. Mas quanta gente passa a semana toda batendo boca, fazendo o fórum do fórum, a discussão do fórum, o comentário do fórum, enquanto o evangelho é envergonhado. Há canais
cristãos, ou que se dizem cristãos, que estão a serviço de envergonhar, denunciar os pastores errados, as igrejas erradas, e eles passam o tempo todo indo de mal a pior. Evitem contendas de palavras, não se aproveitam para nada, exceto para subversão. Evita, igualmente, versículo 16, os falatórios inúteis e profanos. Gente, vamos gastar tempo pregando o evangelho. Vamos gastar tempo falando de Jesus, falando do amor de Deus, combatendo o pecado. E pare de ficar falando de falatórios inúteis e profanos, pois o que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Eu tenho orado por várias pessoas e não tenho esquecido de orar por Jennifer e Edésio, né? Todos os dias, Deus tem me dado essa graça. E vocês não sabem como o câncer corrói. A gente tem uma ideia, né? Que vai carcomendo a pessoa por dentro. E tem hora que vai um medicamento mais forte, e daqui a pouco a pessoa está tomando morfina, e tem hora que está tomando morfina, parece que está tomando café com leite, que já não faz mais efeito nenhum. É exatamente assim. Meu irmão, minha irmã, sua palavra que foi fonte, sua boca que foi fonte de bênção, que Deus deu para abençoar as pessoas, pode estar sendo usada para destruir a fé de alguém. Pode estar sendo usada para corroer como câncer. Assim é a linguagem deles, os quais, aí ele inclui Elineu e Fileto, esses se desviaram da verdade. Versículo 19, nós sabemos qual é o firmamento firme, né? O firme fundamento. Mas aí vem o versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também o de madeira e o de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Palavra dura, viu, Angélica? Na igreja, há gente de ouro, de prata, de bronze, de barro, mas o pior é saber que dentro da igreja existem vasos que são para desonra. Cadê o joio? Onde é que está o joio? No meio do trigo. De onde vai surgir o anticristo? De dentro da igreja. Onde estão as heresias? A gente só pensa em heresia quando a gente pensa no homossexualismo, no candomblé, não sei o quê. Gente, a heresia, ela é semeada dentro da igreja. Ela surge na igreja por causa desses homens profanos. Versículo 23. Repele, olha o repelente, repele questões insensatas e absurdas, pois sabem que só engendram contendas. Aí o versículo 24, Paulo dá uma recomendação do versículo 24 ao 26, que eu quero ler completa. Diz assim, mensagem carapuça para os pastores e presbíteros. Ora, é necessário que o servo de Deus, do Senhor, não viva a contender. Pai, presbítero que briga muito não serve para ser presbítero, viu, Luciano? Presbítero que briga muito não serve para contender. E sim, serve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinado com mansidão, aos que disciplinando com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o pastor verdadeiro, o presbítero verdadeiro, o missionário verdadeiro, ele tem que ser um servo que não contenda, que seja manso, que esteja pronto a ensinar e que queira trazer a ovelha de volta aos pés do Senhor. Porque, inclusive, a disciplina na igreja, ela é aplicada visando não a exclusão,
e sim a recuperação, a regeneração, o resgate desta alma. Quanto tempo, irmãos, nós temos gastado em contendas, em discussões bobas, frívolas? Quanto tempo nós temos machucado o irmão? Ou quanto tempo, por ser dono de uma ideia, dono de uma proposta, dono de uma doutrina, a gente acaba esquecendo que nós estamos lidando com pessoas que precisam ser pastoreadas. Mas é incrível saber, é importante saber que eu preciso dar ênfase àquilo que está correto, àquilo que é ensinado pelas Escrituras. No versículo 25, há uma outra ideia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dentro do ministério de Jesus. Versículo 25, todo mundo. Mas, afastando, Mateus, pastor Cândido, Mateus 9, o texto básico. Vamos lá? Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e a levantou. Oh, glória a Deus. Lucas, narrando o mesmo texto, diz assim: tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão a Pedro, Tiago, e João, bem como o pai e a mãe da menina. Eu gosto de dizer, irmãos, que no ministério de Jesus, Jesus opera o milagre primeiro no interior. E o milagre que ocorre no interior, ele se manifesta no exterior. Primeiro milagre, ele ocorre, ele é realizado dentro. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto. Irmãos, muitas pessoas se acostumaram com a ética do evangelho. E a igreja, muitas vezes, tem se perdido no ensino da ética do evangelho, esquecendo de pregar o evangelho. A ética do evangelho não é o evangelho. O bom costume do evangelho não é o evangelho. A pessoa vir para a igreja, se arrumar assim, se aprontar assim, fazer isso, deixar de fazer aquilo, não é o evangelho. Porque a pessoa pode usar todo aquele estereótipo do evangelho e mesmo assim não ter sido alcançado ainda pelo evangelho. É lastimável o quanto de nossos filhos estão longe do evangelho, né? Hoje nós vimos de manhã, eu não estava aqui, mas já assisti boa parte da mensagem, ouvi boa parte do testemunho do reverendo Josafá. Josafá dizia assim: a bênção maior que eu tive é de ter nascido num lar cristão. Segunda bênção maior que eu tive é que meu pai era o zelador da igreja, presbítero, evangelista, zelador da igreja. Então minha vida foi ser criado na igreja, correndo nos bancos da igreja. Aí eu me emocionei logo, né? De quem eu lembrei logo? Em Chica, em Rita, em Dani, Caleb Judá, correndo aqui, pinotando. A gente tinha um colchão que botava lá na moenda, lá atrás. Eles dormiam no colchão, no chão, assistiam o culto ali dormindo. Não sei se alguém assistiu o culto dormindo, mas dormiam lá no fundo e tal. Como é glorioso isso, irmãos. Mas o fato de vir para a igreja não significa que Caleb e Judá estejam salvos. Nós precisamos evangelizar nossos filhos. Nós precisamos dizer a nosso filho, viu, Léa? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Viu, Gabriela? Você for para a assembleia, cantar na assembleia e não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Viu, Arthur? Cadê Sofia? Cadê Nicole? Cadê Júnior? Cadê Miguel? Você não vai subir para o céu na barra de sua mãe, ou na barra de sua avó, ou no paletó de seu avô. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ah, presbítero, não pode dizer isso não, porque isso magoa as pessoas. O milagre, irmãos, tem que acontecer no interior. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Júnior pode ficar assim, porque falou meu nome, pode ser Daniela, pode ser Francisca, pode ser Emanuel, porque não adianta eu vestir a capa de crente, o paletó de crente, se no meu interior eu ainda não sou crente.
Jesus chegou naquela casa e ali havia uma multidão. Nós já vimos. Tinha gente tocando flauta, tinha gente chorando. Quem chorou nesse instante já está rindo. Jesus disse, não, sai todo mundo. Só vai entrar aqui no quarto eu, Pedro, Tiago, João, só os apóstolos, só os 3, não é a turma toda, não são os 12, só a comitiva e o pai e a mãe. Não quero testemunho de ninguém aqui agora. Esse culto aqui é privado. Esse culto aqui é doméstico. Esse culto aqui é pessoal. Quando nós estudamos, Luciano, as festas do Antigo Testamento, Luciano que vem de uma igreja de celular, e o pessoal gosta das festas lá, eles esqueceram uma coisa sobre as festas. A Páscoa era uma festa pessoal. Era uma festa familiar. Para lembrar a saída do Egito, o cordeiro era sacrificado, o sangue colocado nos umbrais das portas, e só comia a carne assada quem estava dentro de casa. O filho não podia estar na rua. E o filho ia perguntar ao pai, pai, o que está acontecendo aqui? O que é isso? E aí o pai tinha que instruir ao filho, contar para ele o que Deus tinha feito quando eles estavam no Egito, como Deus os libertou. Irmãos, quando nós vamos estudando as Escrituras, aquela geração que saiu do Egito, pastor Paulo vai nos explicar que aquela geração toda pereceu no deserto, porque foi insubordinada contra Deus. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida, mas a geração que entrou na terra prometida já não sabia mais os milagres que tinham acontecido no Egito, porque seus pais não ensinaram a seus filhos. Quando eu vejo o testemunho de Josafá, né, e de outros irmãos maravilhosos que a gente conhece, dizer assim, olha, fulano é filho de pastor, fulano é presbítero, filho de presbítero. Eu chego em Castelo Branco, né, o conselho todo é da família Cortes, a ajuda diaconal toda da família Cortes, assim, é uma igreja de família. Que absurdo, uma igreja de família. Você deveria dar glória a Deus, irmãos, porque a família de Nivaldo e de seu Idarico está toda lá. Aqueles meninos todos foram criados na igreja. É verdade que alguns se desviaram, isso aí é uma outra coisa. Eu estou dizendo assim, é uma coisa gloriosa, Angélica, eu poder dizer assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia desse eu vou estar trazendo Daniel para ser batizado aqui, o nome dele é Daniel. Aí você nem sabe o que eu vou trazer, mas eu vou trazer. Daniel vai ser batizado aqui, para ser criado na igreja, para ser preparado para ser oficial da igreja, para ser preparado para ser da UPA, para ser preparado para ser da UCP. Isso vai ser glorioso, irmãos. O milagre começa no interior. Para depois esse milagre que ocorre no interior, ele vai se expandir e alcançar as pessoas ao nosso redor. Eu quero saber de você, Daniela, de Júnior, de Rita, de Sérgio Davi, o milagre já aconteceu na sua casa. O milagre tem acontecido na sua casa. Sua casa é um ponto de adoração do Senhor. Se eu for na sua casa segunda-feira, ou quarta-feira, ou sexta-feira, eu vou encontrar um culto na sua casa. Sua vida é um templo, é um altar de adoração, onde o nome de Deus é invocado, onde o nome de Deus é buscado, onde se ora. Nós já vimos nesse instante a adoração, nós já vimos nesse instante a adoração e a oração. Sua casa é esse nicho, é esta igreja que está sendo reproduzida nos lares. Irmãos, nós precisamos invocar a Deus, primeiro individualmente, depois domiciliarmente. Olha, aqui na nossa igreja nós temos casais, e casais de crente. Eu não vou nem falar dos casais que não são crentes, porque os casais que não são crentes têm uma dificuldade maior, né? Imagine Léa querendo orar e o marido dizendo assim, eu quero ver o jogo do Bahia. Aí acaba o jogo do Bahia, agora eu quero dormir, né? Você que é crente, qual foi a última vez que você pegou a mão de sua esposa e foi orar com ela?
Qual foi a última vez que você dobrou o joelho em casa, do lado da cama? Vocês dois. E disseram assim: Senhor, nós estamos brigados, aborrecidos, chateados. Eu não estou querendo ver a cara dela. Mas ela é a minha mulher, é a minha esposa, é a minha princesa. É a varoa que o Senhor me deu. Qual foi a última vez que você orou por sua esposa? Qual foi a última vez que você orou com seu marido? Jesus disse assim: pode sair todo mundo. Quero os dois aqui comigo. E quero 3 testemunhas. Só vou orar para essa menina, só vou fazer essa menina levantar com os 2 aqui junto de mim. Ou seja, Deus tem uma manifestação especial no interior da nossa casa. Dispense o seu tempo, invista o seu tempo no seu lar. Para concluir, irmãos, é tanta lição que a gente pode tirar aqui, mas eu gostaria de ver o versículo 25 e 26. Versículo 25 e 26. Todos juntos comigo? Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Essa narrativa aqui, Luciano, me parece muito presbiteriana, porque Mateus é muito presbiteriano. Jesus entrou, pegou a menina pela mão, a menina levantou. Lucas vai dar um detalhe, que Lucas me parece aqui meio pentecostal, viu? Veja aí, ó, Lucas, capítulo 8, 54, diz assim: e entrando Jesus, tomou-a pela mão e disse-lhe em voz alta, Lucas 8, 54, menina, levanta-te. Lucas 8, 54, só essa parte. Disse em voz alta, menina, levanta-te. Vocês não viram aqui, mas eu vi, viu? Isso é voz de autoridade. A Angélica fala com voz de autoridade com o dedo. Ela nem diz nada, assim, ó. Léa está preocupado com Heitor lá fora. E a gente vê assim, ó. Não se meta. Não se meta. E quem está tomando conta, guarda. Pronto. Vai prestar atenção no culto. Vovó dizer assim, é uma rabada de olho. Né? Uma rabada de olho. É autoridade, não é autoritarismo. É autoridade. Irmãos, que coisa gloriosa. Eu oro. Mas muitas vezes, na oração, eu ainda fico assim, será que vai ou que não vai? Eu entrego Gabriela a Deus e fico assim, eu estou entregando, né? Mas deixa eu tomar conta, né? Deixa eu cuidar, deixa eu resolver. É Deus dizer a Abraão, vou fazer de você uma grande nação, e Abraão e Sara, ou Sara e Abraão, eu não vou colocar a culpa em um dos dois, a culpa é dos dois, assim, não, olha, Deus falou, mas não é bem assim não, vamos dar um jeitinho aqui, que a gente acaba ajudando a Deus a resolver as coisas, né? A gente não espera o tempo de Deus, a hora de Deus. Irmãos, nós precisamos colocar na mão de Deus e saber que Deus é aquele que tem a autoridade. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Oração de Sérgio Davi, né? A oração de Sérgio Davi foi essa hoje. Ele abre e ninguém fecha. Irmãos, os irmãos sabem do meu processo, né? Fui até Brasília. Eu gravei o nome do juiz, porque eu tinha que orar por ele, né? Doutor Aloísio, ele é presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho. É o chefão do chefão do chefão do trabalho. Aí a gente ora, diz assim, Senhor, vai lá, Senhor, fala com ele lá, dá um jeitinho, e tal. Dá um jeitinho. Deus vai perder tempo aí em Brasília, dá um jeitinho. Não, quem dá um jeitinho é qualquer um, rapaz. Deus vai lá e resolve, porque acima do juiz, presidente do Superior Tribunal do Trabalho, existe um Deus todo-poderoso que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu que tenho fé pequena, assim, ó Senhor, você é o meu juiz, você também é meu oficial de justiça, você também é o meu calculista no processo, você também é o office boy, o chefe do cartório, Senhor, vai lá. Isso, irmãos, é minha forma infantil, pequena, de dizer assim, ó,
ó Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou fraco. Mas nós estamos diante de um Jesus que nos 2 capítulos, capítulo 8 e 9, ele curou o leproso, ele curou o servo do centurião, ele curou a sogra de Pedro, ele curou uma multidão inteira com vários males, ele curou um paralítico, ele daqui a pouco vai curar a mulher com fluxo de sangue. Ou seja, ele é o Deus que tem poder sobre a saúde. Ele tem poder, irmãos, sobre a vida e a morte. É isso que o Pai está dizendo. Se o Senhor curou o leproso, curou o servo do centurião, se o Senhor fez tudo isso, o Senhor pode curar minha filha. Mas, irmãos, vai muito mais. Jesus havia acalmado uma tempestade. Já pensou nisso? Que ele mexeu não só com o corpo, mas mexeu com a própria natureza, com o vento e com o mar. Ele acalmou uma tempestade. Mas Jesus não acalmou somente a tempestade, não. Ele expulsou os demônios, uma legião inteira. Não foi um demôniozinho, não. Foi uma legião inteira. 3.000 porcos se precipitaram lá em Gadara. Ele é o Senhor que tem poder sobre os demônios. Mas agora, ele está diante da morte. O maior inimigo que o homem tem. Ele pode ter dinheiro como que, mas quando a morte bate na porta, ele teme. Mas esse pai diz assim, ó, já me disseram que ela morreu, mas eu sei uma coisa, se o Senhor for lá e colocar as mãos, ela volta. Ou seja, o Senhor é o Deus da vida, é o Deus da morte, é o Deus da ressurreição, é o Deus de Abraão, que vai subir ao monte para sacrificar o filho, mas que vai voltar com o filho, vai adorar e vai voltar com o filho para casa. Esses desafios, irmãos, podem ser graduais, mas esses desafios apontam para o Deus que é soberano, Senhor sobre todas as coisas. Expressão de pastor Cândido, ele reina, governa e preside todo o universo. E essa autoridade de Cristo é dada à igreja. A igreja, Luciano, não é toda poderosa. O todo-poderoso, o onipotente, é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus tem. Isso ele não passa para ninguém. Mas esse poder, ele compartilha com a sua igreja. Por isso ele diz, olha, ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai dizer, olha, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quando ele volta ao texto, ele vai dizer assim, olha, preste atenção, todo poder me é dado. Todo poder me é dado. Quando ele diz todo poder é dado, ele diz, e eis que estou convosco. Se Jesus tem todo o poder e nós estamos com Cristo, João diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus escrevendo, falando com João, ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Mas em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei qual é a sua oração. Eu não sei qual é o pedido. Eu não sei qual é o pedido daquela pessoa que está ao seu redor. Não é mais o seu pedido. Eu não sei qual é o pedido daquele que está necessitado. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, use a autoridade de Cristo. Não é a autoridade de Cristo para dando profetada aí fora, não, viu? Use a autoridade de Cristo para evangelizar, para abençoar, para curar, para libertar aqueles que estão cativos. Use a autoridade de Cristo, inclusive, para fazer os milagres. O crente não ordena o milagre, mas o crente suplica pelo milagre. O crente não determina quando Deus vai agir,
mas o crente pede que Deus haja com poder e glória. É verdade que diante de Deus nós precisamos estar de joelhos, mas diante dos desafios nós precisamos estar de pé. Jesus, diante de Deus, nos ensina que nós devemos orar com humildade, com humilhação, mas diante dos problemas, ele não gagueja, ele diz: acalma-te, mar, acalma-te, vento. E a essa menina, Lucas diz assim: ele falou em voz alta: menina, levanta. Ou seja, quem estiver morto vai ouvir a voz do Filho de Deus e vai sair da sua sepultura. Ô meu irmão, vamos usar corretamente o nosso ministério, o ministério que Deus nos deu, para profetizar. Profetizar é falar de Deus, viu? Profetizar o ano aceitável ao Senhor. Olhemos para o ministério de Cristo e, como Cristo, sejamos objetos, instrumentos da glória de Deus neste mundo. Amém.